convidar a colocar em pé, ou com os pés, ou de pé. Apocalipse capítulo 2, versículo 11. Seja disciplinado. Nós estamos pregando uma série de mensagens no livro de Apocalipse. E nós começamos domingo passado falando sobre a igreja de Éfeso. E hoje nós falaremos sobre a igreja de Esmirna. Amém? O texto diz assim, amado: quem tem ouvidos, ouça. Muito que o Guilherme falou aqui hoje, né? Ouça que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Pai querido, nós sabemos que a Tua palavra é bendita, mas queremos que ela seja bênção nas nossas vidas, em nome de Jesus. Pode sentar, meu querido. Eu gosto quando o culto da Monte Hebron é assim. Por mais que você talvez ache estranho isso que acontece aqui na frente, mas é aquele momento de cura que nós não entendemos no mundo espiritual. Não é nenhum descarrego, nenhum despacho. São pessoas cheias do Espírito Santo, abençoando a sua vida e orando pela sua vida. Infelizmente, nem todos aqui têm visão aberta. O que é visão aberta? Conseguir entender o mundo espiritual, enxergar o mundo espiritual. E eu gosto nessas horas estar aqui em cima orando pelos intercessores, porque eu consigo ver um movimento que Deus começa a fazer nesse lugar e nessas horas. E é muito comum, às vezes, você ver correntes caindo no chão, você vê pessoas sendo literalmente limpa e purificada. O meu sonho, meu amado, é que eu e você um dia chegamos a essa maturidade, que eu também preciso dela diariamente, de conseguir enxergar esse mundo espiritual. Talvez aí, eu e você entenderíamos o que é uma caminhada com Deus. Que não é um frequentar a igreja. Amado, frequentar a igreja qualquer um frequenta. Essa semana, até um gato entrou aqui. O gato se converteu. Não, o gato entrou e saiu do mesmo jeito, miando. Não é um entrar na igreja que vai fazer a diferença, mas é você sentir a diferença no seu coração. E aqui que nós temos aquela coisa tremenda, porque é aquele momento que Jesus começa a falar às igrejas, e vou imaginar que essas igrejas sejam cada uma pessoa, e aí você tem, Deus te abençoe, viu? E aí você tem a igreja de Éfeso, como eu falei, que era fã do Legião Urbana, é preciso amar as pessoas como se não tivesse amanhã. E aí hoje você tem a igreja de Esmirna, que é mais para o heavy metal, não? Porque é uma igreja que está ali bombando e lutando nas regiões terciárias, numa cidade muito complicada. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, a forma como Jesus se apresenta nas cartas, a cada igreja da Ásia tem a ver com o que ele quer comunicar à igreja especificamente. E aqui vem uma mensagem muito legal, meu amado. Para mim, a maior sacada do Evangelho é a individualidade que Deus trata a minha vida e a sua vida. Ele conhece o meu coração, Ele sabe como Ele me atingiu, como Ele me chamou para a conversão naquela madrugada. Ele sabe como Ele chamou o Guilherme, como Ele chamou cada um de vocês. Ele sabe como falar ao coração de vocês. Porque quando você começa a caminhar com Deus numa vida de intimidade, mas pastor, o que é isso? É uma coisa zen, uma coisa mística? Não. Uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra, mesmo que você não entenda a palavra de Deus, mesmo que você não consiga dizer, tem coisas nessa Bíblia que eu não entendo, meu irmão, tem coisas nessa Bíblia que eu não entendo até hoje. Mas eu creio. Então, quando você começa a entender essas cartas, você precisa ver a sacada de Jesus e dizer, cara, eu sou cara que conhece a tua vida, eu sou a pessoa que conhece a tua vida, eu sei quais são as tuas lutas, eu sei quais são as suas limitações, eu sei quais são as suas dificuldades, eu sei o que passa no teu coração. E para mim a maior espiritualidade está aqui, é você chegar diante de um Deus que nós cremos, onde você não precisa vir com trejeitos, onde você não precisa vir com, não é trejeito daquele trejeito, tá, amado? É com mentirinhas, é com enganações, mas você pode ser transparente. Porque é o Deus que diz, olha, até mesmo o pensamento, antes de você, olha que doidura, meu amado. Antes de você pensar, eu já sei.
Eu conheci você no ventre da sua mãe, olha que maravilha. E eu coloquei as minhas palavras na tua boca. Esse Deus é um Deus para mim muito pessoal. É um Deus particular. É um Deus, como diz aquela música, Jesus Personal, né? É um Deus pessoal, é um Deus que se faz presente, é um Deus que caminha ao meu lado. Mas Ele não está para satisfazer os meus desejos. Essa música aí, cantada, ficou famosa na voz do Mary Manson, né? Ele tem uma frase, eu gosto muito da música, mas tem uma frase lá que eu falo, isso aqui é do diabo. Eu quero um Deus que faça o que eu quero, um Jesus que aceite eu do jeito que eu sou. Meu amado, entenda bem, Ele te aceita, mas Ele não quer que você continue do jeito que você está. Isso nós precisamos entender. Então, para Esmirna, Ele escolheu apresentar-se que o que estava morto e tornou a viver. Que loucura, né? Chegar para alguém assim, dizendo assim, ó, prazer, eu sou o que morreu, mas que está vivo. E aqui está toda uma verdade que talvez é a grande essência do cristianismo. Quando eu dou aula de história da igreja e eu começo a trabalhar no primeiro século, uma das coisas que eu falo que o pensamento grego-helenista e toda aquela situação que acontece, o cristianismo foi uma contracultura, foi um choque de cosmovisão. Porque até então, o que era o conhecimento, principalmente na Ásia Menor, no mundo grego, era de um Deus que era carrancudo, porque ele era um Deus bipolar. Se ele acordasse bem, ele distribuía bondade. Se ele acordasse mal, ele soltava os titãs, não a banda, tá? Os titãs da mitologia, para acabar com e botar a bagunça geral. E era um Deus que sempre queria sacrifício. De repente, vem o cristianismo mostrando um Deus totalmente diferente. Um Deus que não pede sacrifício, mas Ele é o sacrifício. E um Deus que não é bipolar, que acorda todas as manhãs cheio de misericórdia para com a minha vida e para com a sua vida. Então, quando Ele fala o seguinte, eu sou aquele que estava morto e estava vivendo, Ele estava dizendo o seguinte, olha, eu sou aquele que pagou um preço pela tua vida. Porque é Jesus que está se apresentando aqui. Ele fala, eu paguei um preço pela tua vida, Silas. Eu morri naquela cruz pela tua vida, Silas. Monte Hebron, aquela cruz é a redenção da minha vida e da sua vida, por mais que você não entenda isso. Por mais que você ache que você é bacaninha, você é bonzinho, signo de Áries, vai entrar no céu de primeira. Não vai. O que vai abrir essa porta, o que me dá legalidade, é o sangue de Jesus. E eu e você precisamos entender. Então não é o frequentar igreja apenas, mas é o fazer parte do corpo de Cristo. E aí eu congrego em qualquer igreja, de preferência Monte Hebron, né? E aí você começa a caminhar nessa verdade, é isso que o Senhor está falando. E Ele está dizendo que Ele vive porque Ele pode dizer, eu sou o teu intercessor. E aqui, amada, a grande sacada do cristianismo. E Hebreus vai dizer, olha, vocês têm que entender, e Hebreus vai escrever isso aí, amado, no primeiro século. Praticamente 70 anos depois da morte de Cristo. O autor de Hebreus coloca o seguinte, vocês precisam entender o que foi feito. Só é Ele o mediador. Não é o pastor Silas, não é a igreja XY, não é Maria, não é o santo, não é o padre, não é pastor. É Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. É Ele que intercede por nós. E o capítulo 8 de Hebreus começa a preparar o meu coração para aquilo que o Senhor está falando às igrejas, e principalmente essa igreja. Eu quero começar algo novo no seu coração. Eu quero escrever uma nova aliança no seu coração. Uma aliança, Hebreus 8, 12, fala assim, uma aliança escrita de dentro para fora. Uma aliança que faz uma diferença, uma aliança que constrói vida. Deus quer trazer razão para viver. É preciso saber viver. É preciso ter razão para viver. Nós precisamos caminhar nessa verdade. Quem tem ouvidos, ouça. Preste atenção, quem veio domingo passado. A palavra no grego usada domingo passado foi a palavra oida, que significa eu penetro, eu sondo. Agora, olha que Jesus fala para mim e para você. Ele vai usar a palavra akou, que significa trazer ao entendimento, refletir, ter disciplina, que é o que nós falamos hoje de manhã, e é o título da mensagem. É como se Jesus falasse assim, Esmirna, você precisa trazer ao seu entendimento. Você precisa refletir, você precisa ter disciplina. É somente desse jeito que eu e você iremos viver. Então, ao mesmo tempo, é fácil, né, como cantava o pessoal antigamente, fácil, extremamente fácil. É fácil viver uma vida cristã a partir do momento que eu tenho entendimento da obra que Cristo quer fazer em mim e em você. E aí eu consigo dizer, literalmente, solta o cabo da nau.
Aí eu consigo refletir no que está acontecendo na geopolítica e dizer, uau, as profecias estão se cumprindo. Aí eu posso levantar amanhã, dia 20 de novembro de 2023, e dizer, o Senhor tem planos para mim nessa semana. Porque eu passo a refletir, eu passo a entender o que é a vontade de Deus. Então a igreja de Esmirna entendia a linguagem do sofrimento, porque ela sofria. E também estava experimentando uma guerra espiritual contra o diabo. Meu amado, há duas coisas nessa igreja. Primeiro, era uma das terceiras cidades mais ricas da Ásia. Você vai ter Laodiceia, você vai ter Éfeso, você vai ter Esmirna. Era uma cidade rica também. Numa cidade rica de 200 mil habitantes naquela época, não tem como ter pobre. É mais ou menos isso. Era uma cidade portuária, o comércio era ativo, mas as pessoas que não adoravam, porque haviam 3 divindades nessa cidade, e uma delas era o culto ao imperador. Por isso que Jesus sabe, e ele vai dizer, olha, eu sei da sua luta, eu sei que aí vocês sofrem um tipo de opressão. E a coisa era tão séria que se você não cultuasse o imperador, muitas portas se fechavam, principalmente de emprego. Então todo esse era o sofrimento. Só que Jesus fala o seguinte, olha, eu sei que isso também é uma luta espiritual. E aquele momento, meu amado, que nós saímos da relativização e começamos a entender que sim, é uma luta espiritual. É uma luta espiritual em todas as áreas, por mais que você não esteja enxergando, por mais que você não esteja percebendo. Tá? Então é uma luta espiritual porque as forças do mal vão querer te pegar. Essa é a verdade, não adianta você pensar diferente. Então Jesus chega para aquela igreja, chega para nós e fala assim, olha, eu sei, e eu sei que vocês estão vivendo um período muito complicado. E eu acho, e eu penso, e eu creio, até é difícil dizer isso, que nós estamos entrando num momento muito difícil de ser cristão, por causa da relativização da nossa fé, por causa das barganhas que o mundo está fazendo. Porque, de repente, a coisa ficou fácil demais. Até para mudar de igreja. Até para ir atrás do pastor que tem a resposta. Até ir para trás de quem pode ter a palavra coaching do ano que vai fazer com que as coisas aconteçam. Então, quando nós olhamos para essa realidade, eu preciso parar e pensar, peraí, mas o que a Bíblia está dizendo? O que a Bíblia tem para dizer nesse dia 19 de novembro para a minha vida? Ou o que ela teve, é porque ainda não terminou. Então, quando você começa a entender isso, você vai para essa verdade dizendo, peraí, eu sei de uma coisa, Deus sabe como que é a minha sala de aula, Deus sabe como é que é o local que eu trabalho, Deus sabe dos objetivos. Quem estudou o aulão, quem viu o aulão hoje, você tem que linkar o aulão de hoje com o aulão do domingo passado, tá? Domingo passado foi sobre tola, projetos, hoje foi sobre Jair, disciplina. Então, quem tem projetos e tem uma vida disciplinada, isso é coach. Não, mas não é coach, é bíblico. Porque a própria palavra de Deus vem colocando, vai ter, preguiçoso, olha para a formiga, olha para aqueles que estão trabalhando. O Senhor vai colocando essa verdade na minha vida e na sua vida. Eu estou indo na tua frente abrindo as portas. Então, quando Ele olha e Ele nos chama a uma reflexão, através dessa carta, Ele está dizendo, eu sei das suas lutas, eu sei das suas dificuldades, mas eu sei do plano que eu tenho para a tua vida. Então, a prova de que os crentes de Esmirna não tinham perdido o primeiro amor, como havia perdido os crentes em Éfeso, estavam no fato de que eles ainda estavam preparados e dispostos a sofrerem pelo Senhor. Para mim, a maior prova do cristianismo de Esmirna está aqui. Eles sabiam, mas mesmo assim eles não se afastaram, não se deixaram levar por N coisas. Eu saí da igreja porque eu não combinei com o signo de Capricórnio. Só tinha Capricórnio naquela igreja. Aí eu saí da igreja porque eu não gostei do fulano, do ciclano. Aí eu não sei. Meu amado, para com isso. Essa rotatividade, nós estamos hoje. Antigamente tinha os crentes na fé, agora tem os beduínos na fé. Sabe? Fica assim. Deus nem termina de fazer uma obra na sua vida, você já está saindo. Então, quando você começa a olhar para a igreja de Esmirna, diante de todas as dificuldades que ela passava, ela falou, nós estamos dispostos. Deixa eu fazer uma pergunta para você antes de passar para outros slides. Você já parou para pensar? E essa madrugada eu estava orando, Deus me fez essa pergunta. Os discípulos meus pagaram um preço, e você, Silas? Aí eu fiquei, Deus, mas como assim pagar um preço? Aí eu deixei o Espírito Santo ministrar. Sabe aonde que o Espírito Santo me levou? Que todos os discípulos, todos eles, todos, tinham seus empregos. Trabalhava
no governo federal e ainda podemos colocar no império, porque ele era funcionário ligado a Roma, que era Mateus. Os outros eram pescadores, empreendedores. E todos abriram mão. Todos largaram para seguir, pagaram um preço. Eles cederam, eles entenderam. Para mim, há duas verdades extremamente fundamentais da prova que eu tenho do cristianismo. A primeira, sabe o que é? É esse fato aí, que me acrescentou. Eu tinha uma só. Essa madrugada foi acrescentado esse fato. Porque, realmente, pensa no empreendedor. Vamos pensar em Pedro. O cara tinha uma empresa de pesca, que era do pai dele. Inclusive, existe registro até hoje. Se você um dia for para Israel, você vai ver, porque é um dos pontos turísticos da cidade. Tem registro. Aí você chega, o cara chega, o Pedro fala, pai, eu vou largar esse empreendimento, não vou mais trabalhar com o senhor, agora vou seguir aquele maluco lá. Mas, meu filho, o que ele falou? Ele disse, segue-me. O que mais? Só isso. Mas os olhos dele. Por isso que Apocalipse 1 fala que os olhos de Jesus têm labaredas de fogo. Não é o Ciclode do X-Men, não, tá? Mas Jesus olhava para as pessoas e penetrava. Pedro falou, eu só sei de uma coisa, quando ele olhou para mim, penetrou minha alma, e ele disse, segue-me, e eu falei, vou seguir. Essa para mim é a segunda, mas é a primeira, porque eu inverti. E sabe qual é a segunda prova maior do cristianismo? É quando Jesus morre, eles viram Jesus ressuscitado, ok, mas quando começou a perseguição, a matança. Porque pega o cara, coloca de cabeça para baixo, joga gasolina, né, que era um piche, coloca 4 cavalos para puxar e fala assim, só negue a Jesus. Só negue a Jesus. E eles não negaram. Nessa cidade morava Policarpo. Policarpo fala 3 coisas. Das 3 coisas que ele mais fala antes de morrer, porque os amigos dele falaram, Policarpo, nega Jesus, senão você vai morrer. Para mim, a mais maravilhosa é que falaram do leão, falaram, né, dele ser esquartejado, mas falaram assim, ó, escolheram para você a morte mais dolorida, que é o fogo. Você vai ser queimado numa fogueira. Policarpo, você está velho, 82 anos. Ele fala assim, nesses 86 ele coloca, tá? Que eu caminho. E desde o tempo que eu aceitei a Jesus, nós não sabemos quanto, ele nunca me decepcionou. Por que eu vou decepcioná-lo agora? Que essa fogueira que vai arder por um momento, eu não tenho medo dela. Eu tenho medo do fogo eterno que arde a eternidade toda. Esse era o contexto. Uma igreja que estava disposta, porque uma igreja sabia. Então, a igreja precisava confiar em Jesus nos tempos de provações. A igreja brasileira não passa por esse tipo de provação, meu amado. Mas precisamos ouvir e combater os erros dessa cosmovisão. A igreja não está sendo perseguida ainda, amém? A igreja não está sendo açoitada, a igreja não está sendo... Porque em alguns países isso já está acontecendo. Na América Latina, 3 nações, América Latina já está acontecendo. Mas para mim a maior guerra que eu e você enfrentamos é essa guerra sutil. Quando você faz... o Anderson sabe disso, já que você está dentro de uma estrutura militar, você sabe que a pior guerra é com o terrorista. Porque o terrorista, ele não chega com uma plaquinha, sou terrorista, estou esperando a hora para estourar uma bomba. É ou não é? Oi, eu sou terrorista, prazer, sou terrorista. Ninguém faz isso. Ele fica quieto, camufla, ele se esconde, ele se torna um com os outros, ele começa a fazer as mesmas coisas que o outro, para depois explodir com tudo. Já quando você tem um inimigo fora, é fácil, você arma, né, as suas defesas, você tem uma estratégia de onde ele vai atacar, mas quando o inimigo é interno, é o pior. E às vezes, o maior inimigo está aqui dentro de nós mesmos. Nossa alma, os nossos desejos, os nossos achismos, as nossas brincadeirinhas achando que Deus é papai, o Aladim da lâmpada mágica que vai sair e dizer, ô Silão. Mas não vai dizer, tem coisa errada aí. Então nós precisamos ouvir, é isso que o Senhor está falando, ouça, aprenda a refletir. E aí ele vai dizer o vencedor. Existem 2 palavras no grego para vencedor, vikings, tá? De conquistador, existe a palavra Nike, ou Nike, a Nike pegou daqui, tá gente? A Nike, que faz tênis. Naikal, ou Nakal, significa ser um conquistador,
esforçar, ser disciplinado. Parece que a Nike pegou a ideia terceira de criar material para pessoas disciplinadas, né? Mas enfim, o que o Senhor está querendo dizer? Ele está querendo que eu e você sejamos um conquistador. Um conquistador, mas se ele já não conquistou todas as coisas, sim, mas eu e você precisamos tomar posse. Há um texto em Êxodo, a partir do capítulo 10, que eu acho terrível. Capítulo 10, capítulo 17, que eu acho terrível. Porque é aquele momento que todas as tribos já tinham tomado posse do seu lugar, e algumas ainda não tinham tomado. Aí, Josué fala assim, o que vocês estão esperando? Eu vejo às vezes cristão desse jeito. Há uma promessa de Deus para a minha vida, há uma promessa de Deus para a minha vida profissional, há uma promessa de Deus para a minha vida acadêmica, há uma promessa de Deus em todas as áreas, e às vezes nós ficamos, ai Deus, o que eu faço? Ai, vai ter um concurso, não sei se eu faço. Ai, vai ter uma entrevista, não sei se eu vou. Ai, meu amado, Deus não carrega ninguém no colo. Então, essa palavra me fala o seguinte, seja disciplinado, saia da tua zona de conforto, mas saia sabendo quem é que está indo na frente. Não saia aí feito um eufórico, um fanista e um idiota. Que aí, porque Deus vai fazer, sai correndo para cá e Deus está lá. Para que lado que você está indo, meu jovem? Volta para cá. Talvez aqui nós podemos encaixar, entender o que é uma vida de disciplinado. Então, assim como aconteceu com Jó, Deus diria para o diabo em Esmirna, até aqui, não mais. Porque ele fala isso. Agora, amado, parece que Deus é meio sádico. Você já não viu esse momento que você se pergunta? Por que isso? Por que Deus permite o sofrimento? Ai, por que Deus deixou aquilo acontecer? Há um rabino que ele fala assim, quando nós pedimos forças para Deus, Ele vai trazer luta, para nós aprendermos a lutar. Quando nós pedimos sabedoria para Deus, Ele vai trazer problemas para nós resolvermos. Quando nós pedimos paciência para Deus, Ele vai permitir situações de estresse para nós aprendermos. Então o rabino fala assim, não é que Deus não quer o nosso bem, mas Ele quer nos preparar para aquilo que Ele tem para a minha vida e para a sua vida. Essa semana eu falei para uma pessoa explicando por que José passou o que passou. E ela falou, eu já li um rabino uma vez, escreveu sobre isso. Porque se Deus não tivesse trabalhado com a vida de José, eu já falei aqui algumas vezes, Deus estaria ou teria alguém no reinado do Egito, ou arrogante, e sem a capacidade de perdoar os irmãos. Então, o poço, a mulher de Potifar, a cadeia, tudo aquilo, Deus trabalhou no coração de José. Aonde que eu quero chegar? É claro, meu amado, que eu e você não queremos provas. É claro que a gente não quer passar por dificuldade. Mas há um evangelho que nós precisamos entender. Não dá para fragmentar a Bíblia e pegar só as promessas. Há um evangelho que diz o seguinte, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Há um evangelho que diz, toma a tua cruz e siga-me. Há um evangelho que diz que Ele estará conosco em toda e qualquer situação. Então sim, nós podemos, apesar de nós não querermos, mas nós podemos passar por lutas, por dificuldades. A questão toda é quando nós passarmos, o que vai estar no nosso coração? A palavra Esmirna significa espremer. E a ideia é de uma cidade que exprimia uma erva para produzir a mirra. Talvez a ideia aqui, que nós podemos fazer um contexto para nós, é dizer o seguinte, se Deus nos espremer, o que vai sair de nós? É o que Paulo fala aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Graças a Deus que em tudo eu sou mais do que triunfante. Ele fala no versículo 14 que ele é mais do que triunfante, mas no capítulo 1, versículo 7 e 8, ele fala do naufrágio, que ele teve medo da própria morte. Mas por que ele fala que é mais que triunfante? Uma vez eu contei aqui, naquela ilha que o navio naufragou, naquela ilha que Paulo passou medo, havia duas divindades que eles adoravam. Astarote e Netuno, Deus dos mares. Então eles pensaram assim, Netuno tentou matar esse cara, destruiu a nave dele, a embarcação dele, esse cara é amaldiçoado porque ele chegou acorrentado, esse cara é amaldiçoado. Aí ele vai sentando, perto da fogueira vem uma cobra e pica ele, que era um símbolo de Astarote. Aí esses caras falam assim, não, peraí,
Nem a deusa nossa gostou dele. Esse cara é maldito 2 vezes. Mas, opa, os nossos deuses não conseguiram matá-lo. Quem é o Deus desse cara? Diz a história que toda aquela ilha se converteu. Então Paulo escreve o capítulo 2 dizendo o seguinte: olha, graças a Deus por aquele naufrágio. Porque se não fosse aquele naufrágio, aquela ilha não teria conhecido a Jesus. É isso que eu e você precisamos entender. Aí o versículo 15, 16, 17 do capítulo 2 de 2 Coríntios, ele fala o seguinte: que cheiro que sai da sua vida? Cheiro de vida ou cheiro de morte? Qual é o cheiro que nós exalamos? É de surpreender que numa cidade rica e próspera, como Esmirna, qualquer de seus cidadãos fosse pobre, ou encontrar alguém pobre. Mas aqui a riqueza é colocada em outra dimensão. Porque a igreja de Esmirna fala assim: ó, nós somos pobres. Aí Jesus fala: não, vocês são ricos. A igreja de Laodiceia, se nós chegarmos até lá, como diz o Alexandre, se não tiver o arrebatamento, a igreja de Laodiceia vai dizer o seguinte: nós somos ricos. Aí Jesus fala: não, vocês são pobres. Porque o que Jesus está olhando, e que eu e você precisamos entender, que eles sondam o meu e o seu coração. Eles sondam o coração de cada músico que está aqui. Eles sondam o coração do pregador. Eles sondam o seu coração de cada um de nós. Eles sabem se há uma disponibilidade em amor, se está fazendo por fazer, qual é a razão. Essa é a coisa mais linda que eu acho do Senhor, que Ele sabe porque Ele conhece a nossa dimensão. Às vezes somos como Absalão, meu amado. Isso aqui Deus me ministrou nessa madrugada, tá? Não é que Deus só fala de madrugada, mas eu me aquieto nas madrugadas. Às vezes somos como Absalão, estamos na cidade de Jerusalém, mas não vemos a face do rei. Às vezes nós podemos estar na igreja, nós podemos estar com uma Bíblia na mão, e nós não estamos enxergando o rei. Misericórdia, meu amado, olha que palavra pesada. As palavras mais pesadas que Deus me deu foi de madrugada mesmo. E eu falei: Deus, eu não quero ser um Absalão. Está em Jerusalém, perto da casa do rei, mas não se assentava na mesa do rei. Esse conhecimento de Deus precisa de disciplina espiritual. E Deus falou: disciplina espiritual, Silas. Sabe o que é disciplina espiritual? É uma análise sincera daquilo que eu preciso entregar. É uma análise sincera daquilo que eu e você precisamos abrir mão. É uma análise sincera de dizer: isso aqui é bom demais, mas Deus é melhor ainda. É uma análise sincera de uma entrega que a igreja primitiva fez, que os discípulos fizeram. O que Policarpo falou: nesses anos todos ele nunca me decepcionou, por que eu vou decepcioná-lo agora? Essa coerência e essa atitude tem que avançar. O autor de Hebreus disse que precisamos perseverar e estar com os nossos olhos em Cristo para vencer a corrida da fé. Meu amado, a única maneira de eu e você vencermos essa caminhada espiritual é eu e você entendermos aonde nós vamos colocar os nossos olhos. Podemos colocar na dimensão existencial, ou nós podemos colocar na dimensão espiritual. Na dimensão existencial, eu vejo, eu sofro, eu fico com medo, eu passo susto. A pastora estava vindo para um processo de recuperação até sexta-feira. Eu falei: Deus, misericórdia. Vem um dos cachorros nossos, vem, salta nela e cortou aqui, quebrou o nariz e acertou o pescoço. É misericórdia mesmo, amado. Tem que orar muito. Aí ela vai, ainda você escuta: foi o teu marido que fez isso? Tá, porque parecia um soco, né? Então você começa a olhar isso aí, chega uma hora que se você olhar para a circunstância, misericórdia, você olha e diz: peraí, é claro que eu oro, é claro que eu repreendo. Mas eu começo a olhar: Deus, o Senhor tem um plano e propósito. Hoje eu não entendo. Mas hoje no café da manhã, a Angela falou: Silas, fazendo uma análise, né, algumas decisões que estão sendo tomadas em casa, e ela falou assim: Silas, uma coisa eu tenho certeza, Deus nos trouxe para essa cidade, Deus nos abençoou nessa cidade, Deus me fez amar o calor. Pensa bem, eu amava Curitiba e Canadá, frio. Então quando você começa a olhar, eu olhei aqui e falei: só pode ser Deus. Mas o processo de cura ainda está acontecendo na minha vida e na sua vida. Quando que isso vai terminar? Quando o arrebatamento acontecer. E aí nós precisamos entender isso. Nenhum modo sofrerá dano,
Só uma perguntinha, vocês estão ouvindo bem, cara? É o retorno que está ruim, né? É o retorno, né? Tá, o retorno está foda. Não, mas pode deixar, Gustavão. Amado, antes de falar da palavra morte, há duas palavras na Bíblia para morte. Necros e essa que nós vamos usar aqui. A palavra necros, Jesus usa uma única vez para Lázaro. Morreu, morreu. Né? A palavra que nós vamos usar aqui, Jesus usa todas as vezes. E ele fala de novo, ó, aquele que for fiel não sofrerá o dano da segunda morte. Antes de entrar na palavra, está numa conjugação verbal que diz que é agora. Então, presta atenção, meu amado. Não estou fazendo suspense na palavra, mas eu quero que você entenda isso. Esta palavra está dizendo que eu e você, ao aceitarmos a Jesus, e é isso que a teologia da prosperidade acertou. Ela errou no processo. Eu e você podemos viver o melhor dessa terra. Eu e você podemos comer o maná que cai do céu. Eu e você podemos comer os mananciais a partir de hoje, se você crer e tomar posse. Porque a palavra que ele usa, a palavra thanatos, significa morrer para os nossos sonhos, separados de um projeto ou viver uma miséria existencial. Sabe o que Deus está dizendo? Eu não quero que você morra para os seus sonhos, eu não quero que você nunca separe dos seus projetos, e eu não quero que você viva miséria existencial. Sabe qual é a única palavra que se encaixa para reverter esse quadro? A palavra anastase, no grego. Sabe o que significa? Ressuscitar para os sonhos de Deus. Ele usa para Lázaro. Lázaro, eu vou te trazer para você viver os sonhos de Deus. Eu não sei se Jesus sabia, mas sabe qual era o sonho das irmãs de Lázaro? Viver com Maria. E sabe aonde que Maria vai após a morte de Jesus? Ela não subiu no céu não, meu amado. Ela morreu aqui nessa terra. O corpo dela foi enterrado em algum lugar que os templários esconderam para fazer uma história toda. Então, Maria vai para a casa de Lázaro e morre ali perto de... Talvez quando Jesus falou, ó Lázaro, vou te ressuscitar porque você vai cuidar da minha mãe. Porque Maria foi a mãe de Jesus. Não tem como negar isso. Você vai cuidar da minha mãe, cara. Você já pensou que privilégio que Lázaro teve? Jesus me tirou da morte para viver esse privilégio. Meu amado, e você pegar todas as vezes que Jesus usa essa palavra tano, ele sempre está dizendo, ó, eu quero te trazer para a vida, eu quero te trazer para os teus sonhos, eu quero te trazer para os teus projetos, eu quero tirar essa miséria existencial. A igreja de Esmirna é um convite a vivermos uma vida de disciplina, mas também posicionamento. Uma vida de disciplina onde, e aqui eu vou citar de novo, Richard Foster, um livro que eu e você precisamos ler, eu já distribuí em PDF para algumas pessoas, é um livro que fala das disciplinas espirituais, e aí eu acrescento isso que eu coloquei aqui, mas também Esmirna nos convida a vivermos posicionamento. Meu amado, posicionamento é tudo. Um homem que se posiciona, uma mulher que se posiciona, um empregado que se posiciona, um patrão que se posiciona, no alinhamento profético, no chamado que Deus colocou para a vida dele. Está chovendo? Glória a Deus. Todo mundo quer ser rico, mas nem sempre quer ser fiel nos dízimos e nas ofertas. Pastor, olha para eu ganhar a Mega Sena, eu vou dar 10% para a igreja. Meu amado, 10% é obrigação, quero que você dê 25%, 5% para mim. E 20 para a igreja, é brincadeira. Você não vai falar comigo de madrugada, né, Deus? É brincadeira, Senhor, Deus. Lá vai eu levar bronca. Meu amado, presta atenção nessa frase aqui. Deus não usa tijolo sem pedra. Sabe qual é o mal da igreja? Que a igreja vê um tijolo bonitinho. Esse tijolo é um excelente músico, vamos botar ele para tocar. Esse tijolo é um excelente orador, porque tijolo é o homem que faz. Então é o cara que se construiu musicalmente, é o cara que se construiu na oratória, então vamos usar ele aqui. Me perguntaram essa semana o que aconteceu com a Priscila Alcântara, está gravando, eu vou falar a minha opinião. O que aconteceu com a Priscila Alcântara é que nós pegamos um tijolo que foi construído desde o show da Xuxa, uma menina que aprendeu a interagir com o público, uma menina que aprendeu a cantar, uma menina que aprendeu a
interagir, já falei com o público, né? Uma menina que aprendeu a lidar com a multidão. Por isso que no Descende, ela foi a menina, levou o povo a adorar, mas era um tijolo. Chega uma hora que o mundo bate no tijolo, tijolo quebra, tijolo esmiaça. Então eu falei para essa pessoa, quem errou com a Priscila, estou citando o nome, está gravando, quem errou com a Priscila ao canto fomos nós, que pegamos aquela cantora e colocamos ela como uma adoradora, e ainda pagávamos rios de dinheiro para ela vir adorar ao Senhor, sendo que ela ainda não tinha passado pelo processo de ser pedra. Entendamos isso, meu amado. Se a igreja de Éfeso, a recomendação foi de retorno ao primeiro amor, a igreja de Esmirna foi ser fiel e seja disciplinado. O sentido da vida, e único para cada pessoa, não é aquilo que Victor Frank fala, mas para nós cristãos só existe um sentido, é estar na presença do Pai. É ali que eu quero estar. Uma música diz que quem já esteve nesse lugar, outro lugar não quer estar. Eu e você deveríamos sair dizendo assim, cara, eu não quero estar em outro lugar que não seja a presença do Pai, porque eu sei qual é a presença do Pai. E eu quero terminar com esse mesmo versículo, agora na versão A Mensagem. Seus ouvidos estão abertos? Olha a pergunta que ele faz. Então ouça. Ouça as palavras do vento, o Espírito soprando através das igrejas. Os vencedores por Cristo estão livres da morte e do diabo. Pai querido, que essa palavra seja rema aos nossos corações. Obrigado por tudo que aconteceu, pela ministração que nós já tivemos, mas que essa palavra complete cada um de nós, Senhor. E se eu puder destacar algo, eu quero clamar. Se existem tijolos aqui nessa igreja, transforme esses tijolos em pedras. Que nós não venhamos a se encantar com aparência, mas como Samuel, aprender a olhar o coração de Davi. Por isso, Senhor, ensina-nos a entendermos o nosso chamado. E assim como Esmirna se posicionou, que cada um de nós possamos aprender a tomar um posicionamento, avançar para o projeto de uma forma disciplinada para aquilo que Deus tem para a minha vida, em nome de Jesus. Amém?